Bora embora que hoje é terça-feira, dia 27 de fevereiro de 2024 e tem muita informação para te dar. Um pacote recheado. Tite já tem data para voltar, Pacheco pode retornar, Fortaleza pode estar se despedindo da Copa do Nordeste e mais. Kevin na seleção venezuelana, tudo isso e tem sempre algo mais, muita informação e novidades para você aqui no Trico News, então cola comigo que eu estou sempre te mantendo muito bem informado. A gente sabe que o Fortaleza só retorna a campo no domingo, né? O jogo foi adiado, jogo contra o Fluminense do Piauí pela Copa do Brasil, o jogo que era para ser dia 29 foi adiado para o dia 3, consequentemente também houve um adiamento do jogo contra a equipe do Botafogo da Paraíba, que passou a ser dia 6, que seria dia 5. Mas resta saber se o Fortaleza irá entrar em campo nesse dia 6, né? Porque há muita conversa e, assim, a gente tem um certo receio de que possa ser ou não que o Fortaleza venha a atuar pela Copa do Nordeste novamente. Por quê, Alex? Porque até o momento a impunidade reina, né? Até o momento ninguém foi preso, nada aconteceu de diferente e aí já existe aí conversas de vindas de fontes seguras, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma matéria no GE dizendo que o senhor da SAF, Marcelo Paes, ele mesmo, falou que os jogadores e a comissão técnica estão desmotivados para continuar essa competição, né? Em entrevista à TV Verdes Mares, o senhor da SAF falou o seguinte: após ataque, o senhor da SAF reforça a vontade de Vojvoda e atletas do Fortaleza não jogar mais essa competição. E aí soa como uma questão assim, né? O Fortaleza está totalmente desgostoso dessa questão. Por quê? Porque fatos e mais fatos que eu vou trazer em consequente a esse, você vai ver o motivo real de o time não querer mais jogar. E aí a gente até entende, de certa forma, que isso pode realmente ter sentido. Porque, vamos lá, primeira matéria que eu trago para você, para a gente entender um pouco melhor essa condição. Relação à prisão. Quantas pessoas foram presas? Até o momento, nenhuma. Apenas um jovem, né, como diz aqui essa matéria do Povo, se apresentou dizendo que foi ele que arremessou uma das pedras que atingiu o ônibus do Fortaleza, como está dizendo aqui a matéria. Jovem se apresenta à polícia e assume a autoria de uma das pedradas em atentado ao Fortaleza. Só que lá embaixo, né, diz aqui, ó, que o depoimento dele durou 40 minutos e que logo depois ele foi liberado, né? Ainda fala aqui com o advogado do mesmo, no final diz que a TV Jornal, ele falou que o jovem não tem ligação nenhuma com a organizada, mesmo que ele gostava de assistir o jogo no setor da organizada, mesmo que ele vestia camisa da torcida organizada. E aí a gente tem que aceitar que isso aqui soe como alguma verdade, tá? Porque ele se apresentou, assumiu a autoria, de certa forma, mas aí o que mudou? O que é que aconteceu de diferente? Continua do mesmo jeito, né? Ninguém foi responsabilizado ainda de forma real, né? Continua acontecendo a mesma coisa, a impunidade continua prevalecendo e esse é um dos motivos por qual gera essa insatisfação no time do Fortaleza, por saber que nada vai mudar, que o time vai ter que continuar disputando a competição a qual houve todo o sofrimento, houve toda a dor, toda a angústia. Você quer um sentido maior para isso? Deixa eu mostrar aqui um vídeo para você ainda ter um sentido maior, para você entender o porquê que atletas do Fortaleza estão sentindo isso, tá? O vídeo do Tite ontem chegando ao PC de moleta, e aí você vê uma cena muito complicada, tá? Jogador chegou ontem ao PC de moleta, se reapresentando aos trabalhos, visitando aí os amigos, fazendo essa parte, e ele falou algo
que você está vendo aí ó, o momento que ele dá a entrevista, dizendo que quer que as coisas mudem, né? Espera que as coisas mudem, espera que alguém seja punido, espera que haja resultado da investigação, mas até o momento, no entanto, a gente não vê isso acontecer, a gente não vê muita coisa mudar. E aí eu passo a concordar, de certa forma, com a opinião dos jogadores. Não sei se concordo com o Fortaleza sair da competição, mas passo a entender o momento deles, porque quando você vê cenas absurdas, como a gente viu, e quando você vê a impunidade prevalecer nesse caso, uma semana praticamente, hoje já é terça-feira, amanhã já faz uma semana do episódio e até o momento ainda não há uma pessoa sequer atrás das grades, porque são criminosos. Independente se apresentou, se deixou de se apresentar, a pessoa que se apresentou se identificou como autor de um atentado. E, no entanto, ela saiu da mesma forma que entrou. E como é que isso vai mudar? Quando é que isso vai mudar? Com a palavra o poder público, né? Porque até agora a gente só vê cenas como essa. Jogador de muleta sendo proibido de exercer a sua função sem ter tido nenhum problema dentro de campo, né? E aí ficam todas as questões, né? Pelo menos o esporte, né, se manifestou de uma forma diferente, se manifestou de uma forma que, não sei se é o momento a se fazer isso, se é, se não é, mas pelo menos a atitude pelo esporte, da parte do esporte está havendo, né, de tentar mudar alguma coisa. Aqui é uma matéria lá do GE do esporte, dizendo: esporte avança para excluir sócios com histórico de violência e cobra providências às autoridades. Pelo menos isso, né? Mesmo que não seja ou no tempo correto, mas pelo menos a atitude está havendo. Está dizendo aqui, segundo o vice-presidente jurídico de futebol, Rodrigo Guedes, a presidência executiva fez uma portaria pedindo a penalidade disciplinar e administrativa de impedimento a 34 sócios, né? Isso, pessoas ligadas a torcidas organizadas com um histórico de violência. Então, nesse momento, pelo menos esta questão aqui, a gente pode dizer que o esporte tenta, nesse momento, tomar algum posicionamento diferente na contramão de tudo que está acontecendo, né? Mas que pena que é apenas uma pequena medida e ainda não, vamos dizer assim, não está sendo suficiente para punir realmente quem fez, porque realmente a gente olhando o esporte, de certa forma, não tem culpa alguma, né? A culpa do esporte é que a torcida utiliza o símbolo do time e é trajada como torcedores do time. E essa, para mim, é a maior culpa. Mas aí, como disse o Marcelo Paes ontem, num programa que ele participou no podcast, ele disse que tem que haver mudanças sim no futebol e que se essas mudanças sejam para realmente fazer alguma diferença, que possa ser punido até o Fortaleza futuramente. O importante é que fatos como esse do futebol não volte a acontecer. E se acontecer, não passe impune mais uma vez. É isso que todas as pessoas que gostam do futebol querem nesse momento, né? Que haja justiça. Não interessa se é porque é com Fortaleza ou com outro time. O que interessa é que alguma coisa tem que se resolver, alguma resposta tem que ser dada. Vamos trazer notícias mais rápidas. O Fortaleza trabalha para ter o Bruno Pacheco de volta, jogador que teve uma lesão na mão, já está há mais de 2 semanas afastado, mas como há uma necessidade extrema de um lateral esquerdo nesse momento, já que o Escobar a gente não sabe a real situação clínica médica do jogador, o Bruno Pacheco seria a única solução mais rápida, né? Já que o problema dele é na mão, ele já está naquela parte de transição, e o Fortaleza corre contra o tempo para tentar trazer o Bruno Pacheco para o jogo de domingo, tá? Falando ainda sobre o Tite, a recuperação do Tite está para ser entre 3 semanas ou mais, tá? Algo de 20 a 25 dias, mais ou menos, a recuperação do zagueiro Tite, para que ele possa voltar. Talvez demore menos, talvez demore mais. Isso aí são expectativa e perspectiva, tá?
Para encerrar esse vídeo, vamos falar de Kevin Andrade. O jogador está na lista da seleção venezuelana, mas ainda falta resolver a questão do visto, né? Como diz aqui a matéria do Esporte do Povo. Na lista de convocados da Venezuela, Kevin Andrade ainda busca documentação. Lembrar que o jogo serão dois amistosos, né? Contra a Itália e contra a Guatemala, dias 21 e 24. Só que, como é nos Estados Unidos, o Kevin precisa do visto para poder entrar no país e até o momento ainda não se, pelo menos até a última informação que houve, o atleta ainda não conseguiu resolver. Lembrar que Kevin, atuando realmente nesses dois amistosos, será o primeiro jogador atuando pelo futebol cearense que estará numa seleção, na seleção principal, né? Será o primeiro jogador que atua pelo clube cearense numa seleção principal. Isso já marca a história dele no Fortaleza e já marca também o Fortaleza nessa história, né? Então é um fato legal, um fato bem bacana. Num momento tão conturbado, pelo menos isso se salva, né? E a gente espera que seja agilizado esse processo e que o atleta possa realmente servir a seleção do seu país e ser o primeiro jogador cearense atuando numa seleção principal. Sei que há também coisas que não são boas para o Fortaleza, tipo, Kevin vai desfalcar o Fortaleza em 2 partidas pela Copa do Nordeste, uma delas seria o Clássico Rei. Mas é como se diz, nem tudo é tão bom, nem tudo é tão ruim. Então a gente fica no meio termo e a gente espera, claro, que ele esteja sim na lista da seleção e jogue e faça boas partidas. E você, o que pensa disso tudo, de todos os assuntos que a gente abordou? Deixa aí o teu comentário, a tua opinião no espaço de comentários. Eu estou sempre atento, ligado às últimas novidades do Tricolor de Aço, conto tudo para você no Triconews e faço aquela velha pergunta: o que você está achando do nosso conteúdo? É legal, bacana? Então aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e não esquece de deixar o like para fortalecer. Eu fico por aqui deixando sempre aquela saudação com L de Leão, deixo também aquele forte abraço e até a próxima.